Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Primeiramente, é, falar a respeito, né, daquele plano de trade, né, que eu havia comentado com vocês, né, na semana passada. Acho que isso é bem importante a gente iniciar toda a parte do acompanhamento que a gente vai fazer durante os próximos 12 meses. Acho que a maioria já sabe, né, como é que vai ser toda a parte do acompanhamento. E para quem não, para quem ainda não sabe, eu vou explicar em linhas gerais como é que vai funcionar. Ah, eu tenho hoje duas empresas, uma do Tape Reading e a outra, né, Level 2 Trading, que essa é nova. E essa vai ser dedicada mais para não só a parte dos acompanhamentos, mas também da mesa proprietária. Provavelmente vai começar no próximo ano. Tá? Vão ter alguns conceitos diferenciados que eu vou trazer no próximo ano. Tá? A parte do acompanhamento em si vão ser 12 meses. Tá? Então, somente plano anual mesmo. Por quê? Porque eu vou conseguir ver, a gente vai conseguir acompanhar e ver durante os dias, semanas e os meses quais são os pontos que estão indo bem e os pontos que não estão. E de que forma que a gente vai contornar tudo isso. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue tanto vocês mostrarem o que vocês precisam melhorar e tanto eu dar o feedback do que a gente tem que evoluir e quais pontos tem que ser corrigidos. Tá? Então, fica muito mais fácil a gente trabalhar dinamicamente durante um período mais longo do que um período mais curto. Isso até foi uma sugestão do Francisco, né, Francisco? Vai ser Um, ano passado, em dezembro. o ano passado. E, enfim, tivemos uns contratempos no meio do caminho, mas era algo que realmente eu já estava pensando em fazer. Tá? Como que funcionaria isso, pessoal? Né? Essa parte do acompanhamento em si. Para eu saber o que vocês estão fazendo, tá? O modelo seria dentro, né, da empresa, Level 2 Trading. Vocês teriam que fazer um aporte de capital lá, vocês vão aumentar o seu capital. Né? Vocês vão aumentar o seu capital, tem lá custo de corretagem, tem o custo da plataforma, mas eu conseguiria ver o que cada um está fazendo em tempo real. Então isso é muito mais fácil de ter um acompanhamento. Por quê? Porque eu consigo corrigir eventualmente na hora e saber a hora que vocês estão posicionados para a gente ir lá ver o que está acontecendo no mercado. Entendeu? Para ver se a entrada foi correta ou não. Tá? Uh, segundo ponto, planilha aqui do acompanhamento. Eu sei que dentro, né, dentro ali das suas subcontas, a conta vai ser a principal, que vai ser a da empresa. E cada um de vocês vão ter uma subconta com o seu capital, com o seu gerenciamento de risco, com os limites que forem definidos, né, de contrato. Você, por exemplo, eu vou esticar, vou alongar mais uma operação. Então, vou saber que você esticou, né, a sua operação, por exemplo, de stop. Né? Bateu aquele limite financeiro, acabou. Você não vai operar mais. Entendeu? Então, vai ter um gerenciamento de risco bem apertado. E não adianta, vai ser daquela forma. Se a gente for seguir mesmo, né, esse compromisso de vocês e o compromisso meu, vai ser dessa forma. Bateu o limite, um exemplo, de loja de R$ 100, meu, na boa, não vai operar mais, acabou, só o próximo dia. E se durante 3 dias, né, atingiu o limite de loss, meu, próxima semana. Na outra semana, digamos que nos primeiros 3 dias se bateu o limite de loss. Querido, é simulador e capital mesmo só no próximo mês. Entendeu? Que é para quê? Preservar o seu capital. Porque é ele que a gente vai trabalhar. Porque se você ficar sem ele, o que vai acontecer? Você não vai fazer trade. Né? É igual uma loja, né, pessoal? A gente tem o nosso capital de giro, que é esse aqui. Se a gente perder ele, acabou. Acabou o negócio. Entendeu? Tá? Então, por isso que vai ser feito dessa forma. Tá? Então, assim, a gente tem que ter um plano de trade adequado, que é um dos aspectos mais importantes. Né? Ele está para funcionar como a sua ferramenta pessoal de tomada de decisões, ajudando você a responder perguntas vitais, como quando,
porque e quanto negociar, então por isso que vai ter toda essa dimensão. Então o plano ele deve cobrir o que? A sua personalidade, por isso que eu pedi para vocês preencherem todo aquele questionário, que é para o quê? Eu entender quais são os seus objetivos, quais são as suas atitudes em relação ao risco, os objetivos, né? E a gente definir as regras de risco e qualquer estratégia de negociação que a gente pretenda seguir. Então ele é vital para o plano de trade que ele seja feito para você, né? Entendeu? E esse é o principal, que a gente consiga individualizar, por isso que eu criei alguns modelos ali de plano de trade, que é exatamente para a gente individualizar, saber em qual nível atualmente você está, onde você quer chegar e a forma que a gente vai trabalhar. Entendeu? Então ele tem que abranger tudo, objetivo, motivação, atitude, risco, estão passando por todas essas regras de gerenciamento de risco e análise também das operações passadas. Né? Então fica muito mais fácil ter todo o acompanhamento e na mão o relatório de performance, a planilha, enfim, que aí eu consigo ver o que realmente está acontecendo e que é a forma que a gente pode melhorar. Né? Então isso, na verdade, o plano de trade ele vai dar orientação sobre quando e como a gente deve negociar. E aí o plano de trade em si, a gente tem que estar constantemente preocupado, né, com o mercado para a gente operar, seja para obter lucros, né, antecipado, mas a gente não pode deixar a perda incorrer numa grande parte do nosso capital. Então o plano de trade é exatamente para isso. A gente faz todo um pensamento inicial, né, para que você possa esperar, né, pelas condições de mercado corretas ou certas e negociar de acordo com os parâmetros que a gente definiu. Tá? E aí isso vai ajudar o quê? A gente negociar sem emoção. Por mais que às vezes seja difícil, né? A gente negociar sem emoção, mas ele ajuda a gente a remover essa tomada de decisão emocional no calor do momento. Então você já deve saber o lucro esperado, a perda aceitável em cada negociação antes de a gente colocar o quê? O capital na mesa. Tá? Isso significa que você vai ser capaz de lidar com qualquer mudança drástica no preço, né, de mercado à medida em que sua operação estiver em andamento. Então, realisticamente, os mercados só podem subir ou descer. Então você vai ser capaz de planejar antecipadamente todas as eventualidades. Outra coisa que ajuda a manter a disciplina, que ela é uma característica extremamente importante para a gente, profissional de mercado. Então, qualquer um pode ter sorte em alguns negócios, mas um profissional que seja disciplinado tem muito mais probabilidade de ser lucrativo no longo prazo. A gente tem uma vontade imensa de a gente ser tudo imediato, não é para ontem, para hoje, para agora. Não, mas se a gente pensar num longo prazo, isso tudo muda. Né? Então, se você tem um plano de negociação sólido, a disciplina é muito mais fácil da gente manter. Tá? Então, digamos assim, que você comece a usar uma estratégia bem simples. Né? Por exemplo, você vai logo no dólar futuro e toda vez que ele sobe, por exemplo, 1% num dia, com a expectativa de que continua a subir, você vai lá e, né, por nossas estratégias, você vai lá e vende. Entendeu? Por quê? Porque tem a variação. Enfim, é determinar quais são os pontos ou as nossas estratégias que a gente vai fazer. Eu vou fazer por absorção, por agressão, por variação, por Fibonacci, enfim, né? Definir quais são os nossos parâmetros, entendeu? Então, assim, depois de algumas operações, a estratégia se ela não estiver funcionando, né, e você perdeu algum dinheiro, você vai abandonar? Não, né, pessoal? A gente vai seguir, mas a gente vai seguir e vai eventualmente corrigir. Corrigir o quê? Um ponto de entrada. Eu antecipei em 2 pontos, eu peguei um movimento falso, eu entrei atrasado, enfim, são várias realidades que dá para a gente ir corrigindo ali dia a dia, trade a trade, esse que é o importante, né? Então, se é o primeiro trade, então existe uma maneira de a gente ajustar a estratégia com base, né, nos resultados. Então a gente tem que manter a disciplina, aderir o plano de trade, e você poderia potencialmente transformar uma estratégia de perda em uma estratégia vencedora. Ou pelo menos descobrir
como e por que ela não foi bem sucedida, essa estratégia ou essa sua entrada. Então, permite que você evolua, né? Outro ponto importante é a motivação. Por que realmente se tornar um trader? Será que é pelo dinheiro, né? Ou até mesmo pela excitação, ou simplesmente para aprender mais sobre como os mercados financeiros funcionam? Seja o que for, né, pessoal, é uma boa ideia a gente anotar o porquê da motivação. É uma parte essencial para a gente, como trade. Compromisso com o horário, né? Eu sei que às vezes a gente tem ali, né, um trabalho e tudo mais, então normal. Então a gente vai se adequando. Mas um compromisso, chegar cedo, ver o que está acontecendo no mercado, ver o que aconteceu, quais foram os pontos importantes dos dias anteriores, ajuste, né, posicionamento dos players e por aí vai. E os objetivos das operações. Uma vez que você tem escrito a sua real motivação para fazer trades, quantidade do tempo que você está comprometido, né, para fazer as operações e para estar no mercado, a gente tem que definir o que? Metas de trade, pessoal. Então esses objetivos não devem ser simplesmente umas grandes declarações de como você vai, né, ganhar 10 milhões de reais, como você vai comprar um iate, enfim. Tem que ser eficaz. Metas, elas têm que ser o quê? Específicas, mensuráveis, atingíveis e relevantes, né? E temporais, determinar o tempo, em quanto tempo eu pretendo atingir. Né? Então a gente não precisa ser, como é que eu posso dizer, imaginar algo que realmente seja extremamente estrondoso. Lógico que a gente quer chegar lá, mas vamos definir algo que seja realmente atingível? Então assim, precisa ser inteligente. Atitude ao risco, pessoal. Os mercados eles estão sempre mudando, isso é fato. Então, isso apresenta o quê? Um risco, um grau de risco. A gente tem que estar propenso a fazer a operação e aceitar um determinado risco que a gente esteja disposto, né? E que não comprometa tanto o nosso capital. Observar, né? É crucial a gente observar o seguinte: os horários de negociação, quando o mercado está aberto, volatilidade média, quantos pontos ele sobe, quantos pontos ele cai por dia, por mês, por semana, a posição, qual o tamanho do contrato, quanto que você vai ganhar, ou quanto que você vai perder em cada ponto de movimento. Se esses fatores não se encaixam do modo que você deseja operar, ou com sua atitude ao risco, você vai ter que escolher outro mercado. Manutenção do registro de trade, isso é extremamente importante. Um plano de trade ele precisa funcionar. Então, se ele precisa funcionar, o que a gente tem que fazer? Anotar. Por isso aqui tem essa planilha. Para você anotar, fazer um backup diário. Registrar tudo o que acontece durante uma operação, incluindo por que você entrou, qual foi o lucro esperado, o risco máximo, ponto de entrada, ponto de saída, como o mercado se comportou durante a negociação, qual o seu grau de confiança nessa operação. Isso vai ajudar o quê? Você ter a sua disciplina e evitar tomadas de decisões baseadas em quê? Em emoções. Ah, eu vi o mercado caindo, eu vou vender. Isso não é uma entrada, entendeu? E aí é anotar, pessoal. Anotar. Isso faz muita diferença, né? E calcular o risco máximo por trade. Então, assim, escolher o quanto por trade você vai arriscar. A gente vê ali, algumas orientações dizem para não arriscar mais do que 1%, outras dizem, né, para você não arriscar mais do que 2%, outras dizem para você não arriscar mais do que 10%. Mas uma coisa é fato, e eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Tá bem no centro aqui da tela. Então assim, digamos que a gente tem um capital inicial de 10 mil, tá ali. Se a gente arriscar nos trades no máximo 2% do nosso capital, depois de 15 trades, se a gente só perder, olha quanto a gente vai ter. Tá? 7.500. A gente arriscar 5% do nosso capital em cada trade, quanto que a gente vai ter? 4.500, mais ou menos. E se a gente arriscar 10% do nosso capital em cada trade e nos 15 primeiros trades a gente só perder, a gente vai ter mais ou menos R$2.000. Então, olha a diferença. É mais fácil você eventualmente recuperar um capital arriscando no máximo 2% ou 3% dele do que 10%. Né? Você perdeu 80%, entendeu? 80%, então é muito mais difícil. Né? Você vai estar 75% abaixo
né, do seu capital inicial. E aí é muito mais difícil a gente recuperar, entendeu? Recuperar esse capital que foi perdido, tá? Então assim, pessoal, estratégias, né? Definir capital operacional, quais estratégias a gente vai utilizar. Quais são as estratégias? Vou utilizar absorção, agressão, exaustão, acumulação, VWAP, ajuste, Fibonacci, volume at price, saldo. Qual a quantidade inicial? E quando é que a gente vai aumentar esses lotes? O número máximo de ordens por trade. Vou operar região, vou operar no máximo com 2, 3 ordens. Quais são as metas? Por dia, semana, mês, trimestre, semestre, anual? Qual que é o limite financeiro? 2%, 1%? Qual o limite por dia? Por semana, por mês e por aí vai. Entendeu? Então assim, tudo isso, né, pessoal, faz uma grande diferença pra gente. Né? O que a gente consegue ser consistente no longo prazo? Porque a gente segue um plano, entendeu? A gente segue um plano. E isso ele é fundamental, que a gente siga um plano de trade, tá? O que mais aí que eu vou falar para vocês? Então vamos lá. Tava lendo, gosto de ler livro, né? E tem muita coisa bem interessante em vários livros que eu tenho lido. E tem muita coisa muito boa que dá pra gente entender e fazer, né? Implementar, mesmo que sejam de outras áreas, dá pra gente implementar no dia a dia, entendeu, pessoal? Né? E uma coisa é assim, né? Tem aqui nosso plano de trade. Beleza, aí a gente vai anotar, tô passando aqui para planilha. O que a gente tem aqui nessa planilha, né, pessoal? Ó, a gente tem aqui, né, do WDO, os dias ficaram positivos, quanto em real, bruto, taxa BMF corretagem, valor líquido, número de trades. Tá? Então é bem simples. A gente tem essa planilha aqui que a gente vai colocar o contrato que a gente está negociando. Tá? Então eu coloquei aqui, por exemplo, Q, mas a gente está negociando X, então eu venho e coloco X e automaticamente ele muda a coluna vencimento. Tá? Condição que eu fiz a operação. Por que eu fiz a operação? Eu fiz a operação por absorção, fiz a operação por agressão. Né? Qual que é o grau de confiança dessa operação? De 1 a 10. Não, eu confiei 9% nessa operação. Nessa de agressão eu confiei 5%. Isso também é importante pra gente. Tá? A data, né? Qual foi a abertura que você vai colocar. Isso aqui você pode importar tudo do Profit. Tá? Você pega essa parte inteira aqui, ó, tá? Da abertura até o main, você importa diretamente do Profit. E aí depois, nas tarifas e corretagens, você coloca o quanto ficou no dia. Então, digamos que o dia foi só esses dois contratos aqui. Então aqui você vai colocar lá as tarifas, corretagem e tudo mais, você vai colocar o quanto que você gastou aqui, tá? Então digamos que nessa operação com 10 contratos, 10, 20, a gente gastou, vamos lá, 3,18. Então a gente vai colocar aqui 3,18. Automaticamente, né, pessoal, aqui, ó, ele muda, tá vendo, ó? A tabelinha aqui em cima, tá? Então essa tabelinha eu ajustei exatamente para ficar mais fácil, dinâmico e ver quanto que a gente está gastando de corretagem, taxas, emolumentos e por aí vai. Tá? E aí, pessoal, ó, eu consigo definir aqui as condições. Eu coloquei algumas: absorção, agressão, Fibonacci, ajuste, ajuda a rolagem, VWAP, tá? Então, basicamente é isso que a gente utiliza, tá? A gente pode até colocar um a mais, que é a parte do volume at price, tá? Então, deixa eu até ver aqui, só pra gente colocar aqui, que é a parte do volume at price, quando a gente às vezes faz por volume at price. Opa. Tá? Então aí a gente vai conseguir definir, né, pessoal? A gente vai conseguir definir e fica muito mais fácil pra gente. Tá? Legal.
E aí, a hora que eu venho aqui e coloco volume at price do jeito que está escrito lá, né, qual que é o grau de confiança da operação e tudo mais, automaticamente ele vai mudando, tá? Ali a parte das operações, tá? Vou colocar ajuste, entendeu? E assim eu vou conseguindo definir quais são as operações, quantos trades eu fiz de cada um. E depois a gente consegue ir filtrando e ver, né, quais foram mais assertivos, quantos não foram, enfim. Tá? Então essa planilha aqui é extremamente importante para você ir preenchendo. Aqui, esse ponto aqui, né, número de trades, né, quantos pontos foram feitos e tudo mais. Qual que é a sua média? Tá? Então nada mais do que a gente vai pegar toda a média de pontos. Tá? Então ele pega essa coluna aqui. Quantos pontos você fez? Ah, eu fiz meio ponto. Eu fiz 1,5 ponto. Eu fiz menos 3 pontos. Então ele vai ajustando o que? A média de ponto com ganho e a sua média de ponto com loss. Entendeu? Eu perdi menos 1,25, né, no total. Então ele vai adequando tudo aqui. E a média de contratos que você vai fazendo. Eu fiz com 10, de repente fiz com 15, fiz com 1, eu fiz com 2, eu fiz com 7. E ele então aqui, né, média de contratos, ele também vai ajustando essa coluna. Quantos contratos em média você fez? E aqui também, map e main. O que é? O máxima excursão positiva, né, como o pessoal da Nelogica fala. O quanto que realmente, onde você comprou, até onde ele foi e o ponto que você zerou. Então você comprou nesse exemplo aqui, ó, 3,860. Então você comprou aqui e você vendeu, ó, 3,865. Mas o preço chegou até o 3,870. Então qual que é a diferença do ponto que você zerou até a máxima que ele foi? São 5 pontos. Então você vai colocar aqui o seu map, 5 pontos, entendeu? E o quanto que ele ficou negativo? Qual que foi a máxima? Quantos pontos no máximo ele chegou no seu trade negativo? Ah, esse aqui chegou 2 pontos. Então eu venho e coloco 2 pontos, tá? Então fica muito mais fácil, pessoal, da gente ir observando, corrigindo, analisando e vendo. Isso aqui são ferramentas muito importantes. Por quê? Porque de repente a gente observa, olha só, 2 trades aqui que você deixou o preço andar 5 pontos. Pô, então seu stop gain estava de 5 pontos, o que eu acho muito, entendeu? De repente você está saindo toda hora ali com 1 ponto e meio, e dá para ver que o map ele ficou variando ali mais ou menos 1,5 ponto, 2. Então fica mais fácil a gente saber que o seu stop gain estava mais ou menos ali, 1,5 ponto, 2. Né? E a gente vai corrigindo, entendeu? Aí a gente vai corrigindo, podendo e melhorar, tá? Tá bom? E a gente vai fazer dessa forma, pessoal. Isso aqui é importante para vocês e também é importante para mim, né? Mas mais para vocês ele é importante isso aqui, entendeu? Extremamente importante, porque aí sim você vai conseguir ver o que você está realmente fazendo, quais são as condições que você mais faz. Está aqui, vai estar definido aqui, né? Quantos pontos está tomando de prejuízo, qual que é a média dele, está dentro do seu gerenciamento de risco, não está? Entendeu? Quantos pontos você está deixando na mesa? Estou deixando em média, aqui deu média de 3 pontos e 25, muita coisa. Então vamos ajustar isso. E a gente consegue depois filtrar. Não, eu consigo ver só as operações por absorção. Legal. Então as operações por absorção fica fácil, eu consigo ver aqui. Não, quero ver a operação só por agressão. Então eu consigo saber quantas operações eu fiz por agressão e é mais fácil de eu contar e observar o que está acontecendo aqui. Essas operações estão sendo assertivas, não estão sendo. Então assim, muito mais simples, tá, pessoal? Muito mais simples isso daqui. E depois aqui vocês preenchem, tá? No próximo ano e tudo mais, vocês vão ajustando aqui, tá? Essa tabelinha aqui de vencimento. Você vai colocar as datas realmente que tem o vencimento e aqui ele automaticamente vai ajustar. Então, independente de qualquer tempo que você colocar,
né? Ó, ele vai ajustando, tá vendo? Ele muda aqui o vencimento, F, G, H e assim por diante, tá? Então ele vai dando todo esse ajuste, tá? Tranquilo? E aqui você tem, nessa outra planilha, você tem um resultado igual, tá? Que a gente vai ter aqui, tá? Automaticamente ele já preenche. Então essas colunas que estão em coloridas a gente não vai mexer, tá? A gente não vai mexer em nenhuma cor, nada disso, beleza? Né? Aqui ele vai dar o resultado líquido, tá vendo? A mesma coisa aqui, saldo atual. Eu só não coloquei aqui um valor do capital, né? Mas depois eu posso até colocar aqui um valor do capital inicial e saber o quanto que, né? O quanto que tá, o quanto que tá atualmente, né? Capital inicial, né? E o quanto que tá atualmente, beleza? Então assim, pessoal, basicamente é isso. Eu queria apresentar para vocês essa planilha. Eu lembro de ter passado, né, uma planilha dessa pro pessoal lá né, da mesa proprietária, né? Enfim, não foi todo mundo que viu isso com bons olhos, mas tá aí. É extremamente importante. Eu considero, pessoal, se você quer ser foda nesse mercado, na boa, faz isso aqui. Você quer realmente ser muito bom, né, no que você faz, você tem que saber onde você está sendo bom e onde você não está sendo bom. Você tem que mapear, pessoal, né? E aí, o que eu falo para você tá aqui, ó. A operação deu errado, beleza. Qual que foi o problema? Aqui, pergunta para você. Não vamos falar, porque eu entrei errado. Porque eu não devia ter entrado. Porque esquece essa parte negativa, pessoal, tá? Não pense negativamente. Vou até colocar aqui, ó. Não se torture negativamente com as operações que porventura derem errado, tá? Não vamos ser negativos, pessoal, tá? Isso é extremamente importante. A gente não quer entrar nesse viés negativo, entendeu? Vamos entrar o quê? No viés correto, que é o viés positivo, beleza? Então a gente vai se perguntar, poxa, qual que foi o problema? Né? O que aconteceu ali? Eu entrei antecipado, né? Eu vi e o mercado fez diferente do que eu tinha analisado. Então o que eu poderia ter feito diferente para obter o mesmo resultado que eu estava procurando? O que eu poderia ter feito diferente? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer diferente da próxima vez se eu identificar uma condição similar ou praticamente igual ao que eu tinha visto? O que eu tenho que fazer diferente? Eu vendi mais barato, então eu tenho que vender mais caro. Então se o preço estava trabalhando estava vendo ali a agressão que saía do 46 para o 48 e a agressão de venda que saía do 47,5, 48 para o 45,5, então eu sei que eu tenho que vender muito próximo da onde? Do 48, 47,5, 48. Então, é dessa forma que você tem que se policiar e se corrigir. E você anotar isso. Então, a gente tem que aceitar o que aconteceu e reconhecer que agora a gente está pronto para explorar as novas opções. Se pudesse fazer isso novamente, como eu faria agora, dada essa nova sabedoria que eu adquiri? Eu tomei o stop, beleza, mas o que eu aprendi com isso? É extremamente importante o que eu aprendi com isso, né, pessoal? Então, assim, tem lá, né? Aí entra essa parte de visualização, entendeu? Que você vê ali realmente, pô, eu errei aqui, não deu certo por tais motivos. Mas agora, se eu pudesse fazer diferente, o que eu faria? E aí você vai entrar na visualização. Você vai ter que reprogramar a sua mente. Visualização. Visualizar você fazendo o trade. Entendeu? Né? Visualizar você fazendo o trade corretamente agora. Isso é importante, visualização. Visualizar 1, 2, 5, 10, 100, 200 vezes. Né? Visualizar o que está acontecendo, entendeu?
o que está acontecendo para poder fazer a sua operação, entendeu? Isso é importante, né? Você acha que aqueles caras, por exemplo, tá jogando basquete, errou uma cesta, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai novamente se visualizar lançando a bola para fazer a cesta de 2 ou de 3. Qual o movimento que ele fez? Movimento, com um exemplo, com um punho que foi mais baixo do que o normal, ele não fez o movimento com o braço correto. É a mesma coisa, quando você assiste ali um jogo de tênis, né, muitas vezes quando o cara erra, ele tenta repetir o movimento logo depois, só para realmente ver ali, né, trazer uma lembrança ou uma repetição ou um movimento correto que ele deveria ter feito e ele não fez. Tá? Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai ter que visualizar, pessoal. Visualizar esse trade que a gente não fez corretamente, como que ele seria o trade ideal. Qual é esse trade ideal? Então, visualizar. Isso é importante. Isso é extremamente importante pra gente. Tá? Eu sei que às vezes pode ser cansativo, pode ser não sei o que, mas você quer o que, pessoal? Qual que é o seu objetivo no mercado? Ser apenas mais um ou ser um cara realmente muito bom que possa viver de mercado e que independentemente se tomou um stop ou outro, você sabe o que vai fazer na próxima vez? É isso. Tá? E aí, tá até escrito aqui em cima, ó, pra gente tornar, né, um bom trader, é preciso a gente fazer o quê? Trades cada vez melhores. Fato. Então, obviamente, isso requer o quê? Trades todos os dias. Todos os dias, sem exceção. E a gente vai se policiar em cada trade, anotar na nossa planilha e se perguntar se eventualmente um trade não for bom, o que a gente podia ter feito diferente? Se ele acontecesse novamente, como é que eu faria dada essa nova sabedoria? Então, eu recomendo, né, que você compre um calendário de parede, aquele do ano inteiro. Né? Pode até comprar já de 2019, que esse aqui tá acabando. E aí você vai pendurar numa parede, bem na sua frente ou do lado, e aí você vai o quê? Pegar uma caneta, vai comprar uma caneta vermelha. Esse é o primeiro passo, uma caneta vermelha. E aí todos os dias que você fizer trades, né, eu tenho uma meta de fazer, por exemplo, 10 trades por dia. Todos os dias que você alcançar esse objetivo inicial de fazer 10 trades por dia, você vai fazer um X. Esse é o primeiro passo, tá? É extremamente importante. Aí o segundo passo, depois de um mês, mais ou menos, uns 15 dias, e aí você vai olhar, né, essa tabela todos os dias e você vai ver ali, poxa, esse dia eu cumpri esse objetivo, esse também, esse também. Segundo passo vai ser comprar uma caneta azul. E essa caneta azul, né, vai ser todo dia que você ficar positivo, você vai fazer o quê? O X. Então você vai tirar, tá, aquela caneta vermelha e vai dar a entrada nessa caneta azul. Então todo dia que você ficar positivo, você vai fazer uma marcação, um X. E assim, depois de alguns dias, né, óbvio, tanto para aquele X vermelho quanto para esse X, né, azul, ela vai se tornar uma corrente. Então apenas a gente vai ter que continuar essa corrente. E você vai se policiar muito para não quebrar essa corrente. Então todo dia lá você vai ter que marcar o xizinho azul, que você vai estar positivo, entendeu? Então isso é legal, porque a gente vai se desafiar todo dia e vai se desafiar a cada trade, né? E aí você vai gostar disso, de fazer, né? Especialmente quando perceber em algumas semanas o resultado dessa dinâmica. Então seu único trabalho, né, vai ser não quebrar essa corrente. Então você vai começar ali, todo dia, fazer essas marcações em azul, né? Eu acho que isso eu particularmente gosto bastante, tá? E por fim aqui, pessoal, no plano de trade, tá? Definir aqui vários planos de trade, né? Tanto para nível inicial, para intermediário, para avançado. Então a gente vai ter ali o número de contratos, quais são as metas, quais são os limites de loss e o drawdown. O drawdown é exatamente esse map que a gente comentou aqui. Só que aqui o map está em número de pontos e aqui ele está em financeiro. Tá? Então tem ali, né, inicial de 1 a 2 mini contratos
A meta do dia, 50 e 70 reais, 50 e 70 reais. Limite de loss, 40 e 50, drawdown de 30 reais. Tá? Level 2, né, de 2 a 3 contratos, a meta de 70 a 100 reais, drawdown de 50, limite de loss entre 50 e 70 reais, tá? Com corretagens, taxas e emolumentos, a gente tem que sempre contar isso. O level 3, 4, né, nível intermediário já está ali de 8 a 10 mini contratos, né, com uma meta de 400 a 600 reais por dia, né, um drawdown de 150 reais, limite de loss de 150 a 300. Notem que o drawdown ele sempre vai dando umas encurtadas, tá, pessoal? Você tem a sua meta, mas você tem que aprender a deixar menos dinheiro no mercado. Quanto mais você rentabilizar, é melhor. Às vezes você vai sair mais curto, às vezes você vai sair grande parte do seu capital inicial, do seu número de contratos. Você entrou com 10 contratos, de repente você já realizou com 1,5, 2, 8 contratos e deixa só o restante ali rentabilizando, tá? Não tentando uma operação mais longa. E assim por diante. Então, um nível avançado, aí você vai ter de 25 a 30 contratos e aí por fim 50 contratos. E acima disso, né, pessoal, eu acredito que já nem precisaria mais fazer, né, mais do que 50 contratos. 50 contratos está muito, né, isso do mini, tá? Tá extremamente bom, se ganhando ali 2.500, 3.000 reais por dia, assim, coisa de 2,5 pontos, 3 pontos já te dá a sua meta, tá? Para eventualmente perder 1,5 ponto ali. Tá? Então assim, o plano de trade, pessoal, tá? Depois eu vou colocar nessa planilha todas as condições que a gente for fazendo, as condições de entrada, absorção, exaustão, VWAP, ajuste e assim por diante, tá? Para que fique tudo bem determinado e tudo bem alinhado, tá? Da mesma forma que tem aqui, são as condições operacionais, tá? Aqui você tem uma orientação, tá, pessoal, de como utilizar essa planilha, e ela é basicamente dessa forma.